Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor. A pregação a qual o Senhor colocou no meu coração está lá em Mateus 6, versos 5 ao 15. Mateus 6, do 5 ao 15. Essa mensagem tem o tema o poder da oração certa. O poder da oração certa. Então vamos lá, Mateus 6, do 5 ao 15. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No 14 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará as ofensas de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, que essa palavra venha encontrar o nosso coração nessa manhã, Pai, que nós possamos sair daqui transformados pela renovação da nossa mente, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, encontra um coração aquebrantado e contrito nessa manhã, para que nós possamos viver tudo aquilo que está determinado através da sua palavra. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então essa mensagem, como eu iniciei aqui falando, ela tem o tema o poder da oração certa. E você deve estar pensando assim: o poder da oração certa, e vem a oração do Pai Nosso. E sim, essa oração é poderosa. Essa oração que Jesus colocou aqui para nós é uma oração completa. Sabe, só que hoje eu quero trazer um ensinamento para nós. Eu vou esmiuçar essa oração do Pai Nosso de uma forma que o teu Pai Nosso nunca mais vai ser o mesmo. O teu Pai Nosso nunca mais vai ser o mesmo. E nós vemos que essa oração do Pai Nosso é a oração disparada, mais conhecida. Nós vemos lá, quem nunca foi jogar bola, eu ainda jogo, e lá no meio: Pai Nosso, no céu, santificado seja o nome. Vai lá, a pessoa reza o Pai Nosso. O católico reza o Pai Nosso. Você vai lá num velório, que até a gente como pastor, e dos ensinamentos nossos, às vezes, quando você vai puxar ali, tem católico, tem evangélico, mas são cristãos. Você às vezes inicia com o Pai Nosso, que você já traz uma conexão com todo mundo, porque ele também sabe, né? Para ele esse mundo de rezar, nós falamos orar o Pai Nosso, e você traz essa conexão. Só que hoje eu quero trazer esse Pai Nosso de uma forma, como eu falei aqui, que vai mudar a tua percepção de orar Ele. Porque a gente tem que orar não de uma forma repetida, como nós vamos ver aqui. Só que é legal que antes de Jesus ensinar eles como orar, como a gente leu ali, ele fala primeiro como não orar. Então aqui eu já quero iniciar. Ele fala no 5 assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
eu os asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então aqui o que ele está trazendo? Um ensinamento de como não orar. A primeira forma da gente orar, certo? De não orar é o quê? Não querer orar para todo mundo ver. E aqui, trazendo o contexto da época, lá os fariseus, eles ficavam de pé. Pai, eu sou um santo, eu sou um ungido, que o Senhor possa me abençoar. Você sabe que eu estou na lei de Moisés. Eles faziam umas orações altas para que o povo pudesse ver. E nós até temos um episódio que nós vemos um lá orando alto e o outro que não conseguia nem erguer a cabeça para direcionar a Deus e a oração dele. Ele falava: Pai, tem misericórdia de mim, eu não sou merecedor. E depois chegam a dizer que quem teve a exaltação, quem Deus recebeu essa oração, foi aquele que estava pedindo arrependimento, pedindo misericórdia. Então aqui ele está ensinando o quê? Nós não podemos querer orar para dizer: eu oro 3, 5 horas, eu sou aquele cara. Não, é dia e noite orando, eu sou quase um anjo, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não, aqui ele está ensinando para nós que não é isso. Você não pode querer mostrar, assim como nós aprendemos através do jejum também. Se você for ver até na continuação aqui de Mateus, ele começa a trazer vários ensinamentos, e até o próximo, após isso, ele fala sobre o jejum. E ele fala: quando você for jejuar, lava seu rosto, penteia seu cabelo. O que ele está querendo dizer? Você não tem que sair mostrando que você está jejuando. Está difícil. Sabe, aconteceu um episódio no irmão da igreja lá, que ele: eu estou no jejum, está difícil, pastor. Aí não sei o que, toda hora ele contava todo mundo que estava jejuando. Sabe, as pessoas, tipo, tá chato já, o irmão ali estava fazendo jejum, mas a Bíblia não diz tal. E realmente, e com oração, Jesus também está dizendo isso. Para você não dizer que você é melhor que os outros, é que ele está falando: não é, isso não é o certo. E ele continua no 6, mas quando você orar, ele traz para o pessoal: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Sabe, aqui eu já comentei isso aqui numa outra pregação, eu acho que foi uma das primeiras. Esse quarto secreto é poderoso. Ele está querendo dizer que ele está entregando uma chave para nós, que a oração tem vários tipos de oração. Existe a oração de concordância, a Bíblia diz: onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei, ele diz, amém? E ele fala: aquelas 2 pessoas concordarem acerca de alguma coisa, ela seria ligada no céu e também desligada. Então ela tem esse poder, existe essa oração de concordância. Vamos dar um exemplo, irmãos, como nós temos aqui, na quarta-feira. Vamos orar pela cidade de São José dos Pinhais. Pai, eu declaro que São José dos Pinhais vai ser tua e tal. E vocês, em concordância, não vão estar fazendo outra oração, tipo atropelando: Pai, me dá isso, me dá aquilo. Não, vocês vão estar em concordância. Alguém vai estar puxando a oração e vocês vão estar em concordância. Agora nós vamos orar pelas crianças. Não adiantava você orar por outras coisas. A oração que todos fizemos aqui foi em concordância. Enquanto o Gabriel estava declarando sobre elas, nós: isso, Deus, amém, sim, em nome de Jesus. Então existe essa oração de concordância. Mas essa oração do quarto secreto, é legal que ela diz que tem recompensa. Ela diz que o Pai o recompensará. Então é algo que nós temos que nem a irmã falou aqui. Ela entregou, mas ela não estava barganhando. Mas mesmo assim ela recebeu, porque Deus, ele é recompensador daqueles que o amam. Ele recompensa, não tem como ele não recompensar. E aqui, nessa oração do secreto, ele traz recompensa. E nós vamos falar: Pai, eu quero ir para esse lugar secreto. Só que naquela época, os judeus, esse quarto secreto, ele também tem no original câmara secreta, um lugar onde eles guardavam as coisas de maior valor, onde eles guardavam os seus documentos, onde eles guardavam as especiarias, os óleos essenciais, porque era muito caro na época. Não tinha aquele bálsamo lá onde que Jesus foi derramado sobre ele. Então, o judeu, ele tinha um quartinho separado. Pense na sua casa, você pegar e separar um lugar. Esse lugar aqui, essa câmara secreta, esse lugar secreto aqui, é onde eu vou deixar todos os meus documentos. Lá em casa a gente até tinha uma pastinha onde ficavam todos os documentos. E você sempre guardava num lugar ali especial.
Mas imagine você ter um cofre ali na tua casa hoje, você vai deixar o teu dinheiro ali, porque hoje não temos as especiarias, os óleos, né? Mas o que você tem de secreto ou de especial que você podia guardar nesse quarto? Então, o que eu quero trazer aqui uma ilustração, para que quando Jesus estava falando, e você quando for orar, primeiro ele disse como não orar, você não precisa se achar, mas depois ele falou, você quando for orar, vai num lugar secreto. Qual que é o lugar onde você realmente mais tem de valor na tua casa? Sabe, ele está querendo dizer isso, vai ainda, ele fala, fecha a porta. Ele está dizendo intimidade, eu quero eu e você, lá onde você deixa tudo que é de valor teu, natural. E muitas vezes nós estamos correndo atrás do dinheiro, estamos correndo atrás de várias coisas na vida, certo? E daí ele fala, não, vamos para esse lugar secreto, vai lá, pede direto para ele. E às vezes nós ficamos ali, murmurando, reclamando das coisas, sabendo que nós temos o nosso Pai, que Ele vai nos recompensar, Ele vai realmente entregar aquilo que nós pedimos. Nós precisamos crer nisso. E ainda ele continua dizendo, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Então aqui é interessante que ele começa, primeiro ele fala como não orar, né? Depois ele falou, vai pro quarto, e de repente ele traz mais um jeito que você não pode fazer. Como os pagãos, que ficam repetindo, e eu já vi isso aqui, já em estudo dominical, e é errado. Sabe, o pastor que ensinou, pessoas que ensinou errado, eles falaram, não, porque isso aqui é o católico que fica fazendo as preces deles, Pai Nosso, fica no terço ali, Ave Maria. Sim, ali é uma repetição de orações, de preces. Mas a prova está no próximo versículo. As pessoas têm que entender que Bíblia revela a própria Bíblia. A palavra traz a própria revelação. E ali ele fala para você não ser como os pagãos, no 7, repetindo. E depois ele traz a revelação que ele diz assim, não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então o que acontece? Aqui no meu entendimento é o quê? Sabe quando você fica pedindo sempre a mesma coisa para Deus? Sem saber que já está tudo consumado? Eu sempre tenho falado isso, já está consumado. Deus já venceu na cruz. Eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eu e você que nascemos de novo, não podemos ser como os pagãos, que ficamos sempre repetindo a mesma oração. Pai, me abençoa, tá difícil, Pai. Sabe aquela pessoa murmuradora que sempre na oração está pedindo a mesma coisa? É isso que o Senhor está dizendo. Você fica pedindo, Pai, muda a história do meu filho. Meu filho está nas drogas. Pai, meu filho está nas drogas, não está acontecendo. Pai, eu oro tanto e não está acontecendo. Sabe, é isso que ele está dizendo. Você precisa ter esse entendimento que o teu Pai já sabe o que você precisa, mesmo antes de você pedir. Sabe algo que aconteceu com uma não é cliente também. Eu dei curso pro filho dela, curso de barbeiro, e o filho dela começou a se envolver com a piazada e droga e coisa arada. E daí ela chegou para mim, né, e descobriu que eu era cristão. E daí falou assim, você não consegue falar com ele para mim, dar uns toques? Eu falei, deixa comigo, né, pregar é comigo mesmo. E ela deu ainda essa oportunidade e tal, só que ela começou a conversar comigo, ele não estava ali, né, naquele momento. Ela foi num dia do salão normal, eu dava os cursos na segunda-feira no salão de barbearia, de manhã e de noite, de tarde e de noite. E daí ela veio, acho que numa terça, numa quarta ali, e nós conversando ali sobre isso, ela me deu, vamos dizer, esse espaço. E daí eu comecei a falar, mas irmã, como que tá? Ela começou a fazer isso aqui, Deus me revelou bem na hora. Ela começou a se queixar. Eu falei, não, porque, veja bem, tô de quanto tempo jejuando por esse menino, eu oro por ele, e ele continua na mesma, cada vez parece que é pior, e isso, e falando mal do piá, porque ele vai lá, esses dias ele fugiu com uma menina lá, ficou uma semana na casa da menina, não dava satisfação, quando ele estava lá, aqueles narguilha, droga, e não sei o que, coisa lá. E daí Deus me revelou isso aqui. Eu falei, irmã, posso falar algo para você? Daí ela deu uma estralada assim no olho.
Eu falei, você está dizendo aqui que você é melhor que o Espírito Santo? Ela falou, como assim? Eu falei, você está falando aqui que você está orando e está fazendo a tua parte de orar, mas o Espírito Santo não está fazendo a parte dele. Você tem que deixar o Espírito Santo agir, porque assim na nossa vida nós temos que orar crendo que nós já recebemos. Isso a palavra nos dá respaldo. Nós temos que orar crendo, porque o Pai já sabe o que eu quero. Não que você não vai mais orar. Você vai falar assim, não oro, sabe por quê, pastor? Porque eu tive a revelação dessa palavra aí. Ele já sabe o que eu quero, por que eu vou continuar orando? Você ora e entrega a Ele, mas você já crê. Você crê na tua vitória, você não pode ficar ali, não, Deus errou. Deus não está fazendo, porque ela estava nisso. Ela estava achando que era por merecimento. E se for ver, ela estava quase igual aquele primeiro hipócrita, que ele estava dizendo lá que eu oro alto e tal. Claro que ela não estava falando assim, mas o tom que ela dizia era como se ela fosse melhor que Deus. Eu cheguei e dei umas de leve assim. Ela, você está certo. Eu falei, é claro, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai convencer. Eu posso chegar a pregar, ser o melhor pregador, fazer o que for. Se o Espírito Santo não entrar, confrontar, entrar em amor, não vai acontecer nada. Então nós temos que crer nisso. Saber que Deus está no controle. Sabe, às vezes nós estamos numa situação que nós não conseguimos ver solução, mas nós temos que entender que Deus está no controle. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Não cai um fio de uma cabeça sem que Deus saiba também. Então isso diz o que para mim e para você? Sabe, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Nós temos que crer nisso. E daí ele continua no 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aqui eu quero trazer um modelo do qual eu faço na minha oração, sabe, para que não seja essa oração repetida. E aqui você vai ver que quando eu começar a fazer essa oração, você vai ver que você não vai conseguir fazer mais só aquela oração de, sei lá, para orar o Pai Nosso ali diretamente. Você tem a opção de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, e nem nos deixe e nos livre de todo mal, porque teu o poder, o reino e a glória para sempre, amém. Acabou. Sei lá, não deu nem um minuto, né? Então você tem essa opção, mas agora eu quero trazer para você o formato ao qual você vai ver que essa oração é completa, que realmente talvez quando você faz a sua oração do Pai Nosso, porque ele trouxe como um modelo. Algumas Bíblias colocam a oração modelo, alguns colocam a oração do Pai Nosso e realmente é uma oração modelo. Só que se a gente ficar orando a ele desse jeito, você não vai ter a plena revelação de quem ele é, da importância que tem aqui. Mas quando eu vou orar, eu declaro Pai Nosso que estás no céu. E eu começo a declarar a palavra sobre ele, falando: Pai, você está no céu, não há nenhum nome acima do teu nome, o teu nome foi dado acima de todas as coisas. Santo, santo, santificado seja o teu nome. Sabe, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso. E como que o nome dele vai ser santo? Através da sua vida, você vivendo em retidão. Pai, eu quero ser santo, assim como você é santo. Me ajuda na minha fraqueza, eu quero glorificar e render o seu nome. E você começa a exaltar o nome do Senhor, dizendo pelaquela manhã: eu acabei de pisar no chão. Sabe, que nem a história daquele cara da cadeira de roda, ele pisou no chão e ele agradeceu pelo dia. Sabe, o seu senhorio, Pai, que você seja o centro da minha vida. Então, e daí eu vou continuando: venha o teu reino, Pai, que o teu reino venha a ser estabelecido nessa terra. Você tem que clamar pelo reino do Senhor ser estabelecido nessa terra, não um reino, não um governo humano. Às vezes eu estou orando, Pai, orando por um político, orando por um presidente, por um vereador, mas não, o teu reino que tem que vir sobre a terra. Sabe, os teus princípios têm que ser os primeiros, e nós temos que declarar isso. Não importa se tem uma ideologia de gênero na escola, Pai, não importa se tem isso, mas eu quero que o teu reino venha a ser estabelecido. Coloca lá onde meu filho está um professor que esteja com o teu reino dentro dele, porque o teu reino é o próprio Jesus. E daí você começa a clamar ali também:
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui às vezes é difícil a gente orar, porque você clama pelo reino, mas você pedir para que a vontade dele seja feita, às vezes é muito difícil, porque a vontade dele, que lindo, é boa, perfeita e agradável. Mas a gente fala isso quando a vontade dele está alinhada com a nossa. Mas quando a vontade dele é totalmente contrária à nossa, que eu falei, para de fazer isso que você gosta de fazer, talvez, será que você vai obedecer? Você vai falar, pai, os teus planos são maiores. Que lindo, né? Quando a gente cita é lindo, mas quando é na nossa vida, ele fala para você fazer totalmente ao contrário daquilo que é gostoso, é prazeroso para você, você não quer. Sabe, você deixar as coisas que você adora é muito difícil. Eu digo adoro não só na questão de adoração, mas que você gosta, que você almeja, é muito difícil, mas você tem que orar, pai, me ensina a fazer a tua vontade por mim, como o apóstolo Paulo fala, o bem. O bem que eu quero fazer, o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal eu faço sem eu precisar querer. Então, Pai, me ensina a fazer a Tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. E aqui nós entendemos, Pai, e você começa a contemplar que a vontade dele no céu já é feita. Já está feita a vontade dele, mas ela precisa ser feita aqui na terra. Então, venha fazer a Tua vontade aqui na terra. E daí você continua ali, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sabe, quando ele está falando do pão nosso de cada dia, ele está falando sim do cash, do dinheiro. Você pode clamar aqui nesse momento, pai, eu preciso da provisão diária, eu preciso do meu sustento, pai, eu preciso realmente, me abençoa para que eu possa realmente passar esse mês no azul, né, no verde. Realmente eu preciso, pai, envia mais clientes, pai, me envia mais, sei lá, negócios, eu preciso. Então você tem que estar pedindo ali, mas você também precisa reconhecer que você precisa do pão da presença. Sabe por quê? Porque ele é o maná que desceu do céu. Em João 5 ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos que crer que Jesus é o pão que desceu do céu. Então nós precisamos do pão da presença. Sabe, eu clamo, pai, eu preciso primeiramente do pão da presença. Se você estiver comigo, eu consigo. Se você estiver comigo, eu posso. Sabe, porque se Jesus estiver no barquinho, é só você usar essa analogia, tudo vai acontecer. Sabe, quando Jesus estava no barco, todo mundo apavorado, todo mundo ali, o cara dormindo. Ele estava dormindo, ele estava descansando, sabendo que ia acontecer. E nós precisamos ter esse entendimento de, papai, eu preciso de você, eu preciso do pão da presença, eu preciso caminhar, porque 1 minuto sem você, eu vou trair minha esposa, 1 minuto sem você, eu vou pegar e vou fazer algum contrato que não é para ser, eu vou desonrar o seu nome. 1 minuto sem você, eu vou voltar a beber, eu vou voltar para a festa. Você tem que reconhecer que sem ele você não é ninguém, porque nós somos originados do pecado, sabe, através do pecado original, nós estamos em depravação total, sabe, seja Esther, seja Estevão, seja qualquer nenezinho, ele nasce em pecado, meus amados. Não sei se você sabia disso, mas essa é a realidade. A gente fala é um anjinho, é tal. Em nome de Jesus, né? Se Deus arrebatar, eles vão ao céu, porque eles estão na ignorância. Mas nós precisamos ensinar ele o caminho que ele deve andar. O meu filho vai ter que um dia levantar a mão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Filho de pastor não vai ser salvo. A filho de crente não vai ser salvo se ele não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque todos nós, a partir de Adão e Eva, a partir daquele pecado original, nós perdemos o direito da salvação. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que foi lá e fez o grande sacrifício. Por isso que na ceia nós temos que reconhecer muito mais só de que ele morreu lá na cruz. Não, nós merecíamos a morte, mas ele foi lá, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deu o direito à salvação. Só que para que todo aquele que nele crê, então nós precisamos crer em Cristo. E nós precisamos realmente reconhecer ele, o senhorio de Jesus.
E aqui ele continua e diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Sabe, aqui também às vezes é difícil. Às vezes uma pessoa te deve um valor pequeno e você não consegue perdoar. Sabe, sabendo que você foi perdoado de muita coisa. Que nem eu falei, graça é algo imerecido. Nós não merecíamos, mas ele foi lá e nos deu. E tem aquela história do rei também. O rei foi lá e perdoou o servo lá de muitas coisas. Devia muito. De repente esse servo sai, encontra um cidadão na rua ali que deve para ele também. Ele vai lá, quer prender o cara e sugar o cara, tudo que devia. Ou seja, ele não conseguiu entender isso aqui, perdoa assim como você foi perdoado. Então nós precisamos ter esse coração de perdão. Tem pessoas que viram a cara para o outro por causa de mixaria. Sabe, eu não estou dizendo que agora você vai ser bobo dos outros, não. Que você vai, não, o que tem o teu direito na lei, você pode. Mas você tem que ter esse coração perdoador. Quem vai te dizer se sim ou se não é o Espírito Santo. Não sou eu, não é ninguém. O Espírito Santo vai dizer, não, perdoa isso aí. Olha no que você foi perdoado. E você vai ver quanta coisa você vai prosperar nisso. Então nós precisamos entender isso. E aqui também, não nos deixes cair em tentação. Sabe, sempre quando chega essa parte, você tem que orar. Pai, não deixe eu cair em tentação. Qual que são a tentação? Qual é a tua tentação? Cada um tem a sua. A Bíblia diz que nós somos tentados nas próprias cobiças. Ou seja, cada um sabe o que tenta. E você vai estar orando, Pai, não deixe eu cair na tentação dos meus olhos, Pai. Porque a Bíblia diz, se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele. Nós temos que estar ali. E sabe, eu tenho para mim que o primeiro pecado de Eva não foi a desobediência. Foi ela cobiçar com os olhos. Porque ela diz assim, ó, repare, ela fala, eu vi que a fruta era atraente aos olhos. Ou seja, o inimigo, ele está ali olhando o que você está olhando. E ele está ali só olhando, ó, ali ele deu uma olhada diferente. Imagine, ó, tá ali todas as árvores, ó, pode comer livremente, todas essas árvores. Mas essa do centro do jardim não é para você comer. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eu não quero que você coma. Aqui ele colocou obediência para ele, colocou limite. E você vê que Deus é lindo e poderoso nisso, porque Ele quer ver o coração do homem. E daí a mulher com certeza passando ali todo dia, imagina, ela podia comer tudo, não. Tem aquela, igual criança, você fala que não, ele vai pertinho, ele vai sondando. Eu acredito que ela pegava das árvores bem próximas de um lado, próxima do outro, só que ela olhava diferente. Ela olhava, sabe, igual a gente, antes de pecar você começa a olhar. E daí o inimigo foi lá e o quê? Jogou a seta nela, foi lá conversar com ela. Então ele foi lá e ludibriou ela, mentiu para ela. Falou, não, você não vai morrer. Certamente você não morrerás. Mas daí ele estava dizendo de uma morte natural. E querendo ou não, Deus, quando deu aquela ordem, estava dizendo de uma morte espiritual. Então é isso, nós temos que orar, Pai, não deixa eu cair em tentação. Pai, a tentação da ganância, a tentação do dinheiro, a tentação do poder, sabe? Porque vão vir me oferecer algumas coisas que eu tenho que dizer não. Então, Pai, me ajuda, blinda o meu coração para que eu não venha cair nessas tentações. E dele continua e nos livra de todo mal. E aqui você vai orar, Pai, me livra de todo mal. Não deixa, Pai, eu cair num acidente, bater no meu carro. E você começa a guardar a sua família. E nesse momento você já começa a declarar Efésios 6, 10. Fala, Pai, reveste-me com a armadura de Deus. Porque a Bíblia diz que teria uns dias maus. Eu não quero estar mal hoje. Eu declaro que hoje vai ser um dia poderoso, vai ser um dia abençoado. Porque você tem que declarar palavras de bênção no seu dia. Por mais que a Bíblia diz, vão ter os dias maus, no mundo tereis aflições, mas você tem que declarar, não, mas o meu dia hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser um domingo como nunca. Porque você, eu sou otimista, não, porque você crê. E aqui você vai falar, Pai, não deixa, me livra de todo o mal do inimigo, porque o inimigo ele vai mandar muitas setas, sabe? Ele não vai pegar o dia bom, porque o dia bom você está tranquilo, você orou, você está firme ali, mas no dia mau que ele vai vir.
E nós precisamos realmente entender que Deus é soberano. E aqui ele fala também no final: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então aqui eu sempre declaro dizendo que Ele é o Rei, que Ele é toda a glória, toda a honra seja para Ele. Que nada venha entrar no meu coração. Sabe, quando você está liderando alguma coisa, você também tem que orar por isso. O que João Batista falava? Que Ele cresça e eu diminua. Então sempre você tem que fazer essa oração, que Ele cresça e eu diminua, que eu esteja por trás dEle. E daí ele diz no 14: pois se perdoarem as nossas ofensas, as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E aqui é interessante que ele ensina tudo. Como você orar, olha que legal, ele ensina a reconhecer Ele, o reino dEle vir. Nós pedir a provisão do dia que a gente precisa, tanto de estar com Ele no dia a dia, o pão da presença, quanto a provisão financeira. Ele ensina sobre a gente saber a medida certa. Às vezes você está devendo para uma pessoa, mas você não quer perdoar. Que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para não cair em tentações, que Ele livre de todo mal, de um acidente, de algo que pode acontecer durante o teu dia. E daí depois, no final, quando Ele termina tudo, né, você honra, a glória, tudo é dEle. Só que depois Ele fala: só que se vocês, indiferente de tudo que acontecer, você pode ficar orando o dia inteiro, se você não souber perdoar, você não vai ser perdoado. Então aqui é muito forte. Uma vez a pastora chegou e falou para um amigo meu, o Piá era desses, os caras estavam brigando por bobeira. Não vou citar muito, que bem esse vai pro YouTube, senão eles já vão saber. Mas você sabe quem é você, né? Não queria perdoar. Os Piá não queriam um perdoar o outro. E ela falou: fulano, você é hipócrita. Nós estávamos lá no Calçadão, aquele restaurante pequeno do centro. Daí a pessoa deu aquela estrelada de olho. Por quê? Falando: você não pode nem orar o Pai Nosso. Como que você vai orar o Pai Nosso se você não sabe perdoar? Se você não consegue perdoar o teu irmão, né? Ele falou o nome do Piá por causa disso. Sabe, realmente deu um choque de realidade naquele menino, que ele falou: é verdade. Sabe, se você não conseguir perdoar, de nada vai adiantar. Eu vejo muitas pessoas amarguradas, e tem alguns estudos que dizem pessoas até com câncer, porque ficam tão amarguradas por falta de perdão, que desencadeia isso. Porque diz que é algo que tem, né? A ciência diz que está ali, todos têm, mas ela pode ter um gatilho que vai acionar. Então a gente já sabe que um dos gatilhos que podem acionar, segundo alguns estudos, né? Não sou nenhum formado, mas pode ser essa falta de perdão. Pessoas que estão ali carregando um defunto nas costas. Porque imagine, quando você não perdoa, eu acho que é você que sofre. Porque às vezes a pessoa já está vivendo lá, nem lembra mais, e você está ali. Quantas pessoas a gente vê que no leito de morte ali, precisa ser liberada por alguém, e quando aquela pessoa chega, e você fala com ela, ou ela fala com a pessoa, ela pega e se vai. Sabe, até o próprio apóstolo Paulo, ele teve esse entendimento. Ele teve um desentendimento com Marcos no meio da sua caminhada, e de repente eles brigam de tal maneira que um vai para um lado, outro vai para o outro, eles continuam sua viagem missionária. Paulo, 13 cartas escrevendo ali, que nem diz no linguajar da piazada jovem, voando aí. Estava voando, escrevendo, fazendo de tudo. E daí, só que no final da vida dele, ele chega e fala assim: ó, me traz a minha capa, que ele pediu a capa porque estava frio, e me traga Marcos, que ele será útil para o ministério. Por que ele queria trazer Marcos? Porque ele queria realmente exercer o perdão. Ele não queria ir embora, porque não ia conseguir declarar aquilo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, se ele não tivesse perdoado. Então o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele encerra com chave de ouro, com essa palavra de combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, após eles ter o que? Ter declarado perdão, ter falado com Marcos. E nós não podemos fazer isso, sabe? E é um tempo que Deus tem nos chamado para oração, meus amados.
Sabe, é um tempo que Deus tem nos chamado para oração e nós temos negligenciado a oração. Sabe, Deus, Ele quer que eu e você possamos priorizar mais isso, o tempo com Ele. Que a gente possa não gastar tempo com a palavra de Deus. Sabe, às vezes no momento de oração, às vezes eu estava lá no momento de oração e eu só conseguia ler a palavra. Lia, mas não estava ali, vamos dizer que falando com Deus ali. E daí Deus sempre me leva para isso. Não é um muito falar que você vai ser ouvido. Sabe, às vezes você pensa, não, porque eu orei 10 horas, um dia, não. É você estar ali, você colocar um tempo para Ele. Quando Ele fala, vai para um lugar secreto, Ele fala, reserva um tempinho para mim. E às vezes é para você só ouvir, às vezes através da palavra. Você vai aprender mais do que Ele gosta, do que Ele não gosta. Nós fizemos um plano bíblico lá. Quem quiser entrar, eu coloquei, vou colocar de novo lá. Participe, não, mas eu não vi os primeiros. Vai indo no teu tempo. Um plano de 90 dias, se eu não me engano, ou 60 dias. 60 dias. Então ele não está muito 3, 4 capítulos no dia, não. A maioria é 2 capítulos no dia, tem dia que é 1 capítulo. Então é bem tranquilo, para que você possa guardar esse tempo, sabe? Deus, Ele quer relacionamento comigo e com você. Hoje, Deus, Ele quer falar comigo e com você que existe sim uma oração certa. Mas qual é essa oração? É a oração que você faz de coração. É a oração que você vai e para um tempo para Ele. Claro que vai ter um tempo que você vai estar orando. Está lavando uma louça, você vai estar orando. Você está dirigindo o teu carro ali, o caminhoneiro de plantão está ali no caminhão. Com certeza vão estar ali em conexão com Deus. Se não tiver um auxiliar chato que só fica falando, estou brincando. Mas o que acontece? São tipos válidos de oração, mas Ele falou, vai no seu quarto. Então nós temos que pegar isso como uma joia rara. Sabe, Ele, quando Ele foi ensinar, Ele falou, separe um tempo para mim. Talvez o teu quarto secreto, o teu cofre secreto, o lugar que você guarda as coisas de melhor valor, não é um quarto, é o teu banheiro, é a hora que você está tomando o teu banho no chuveiro, não sei, é dentro do teu carro, na frente da firma, é o teu tempo depois ali do almoço, de noite, mas guarde um tempo para Ele, para que você possa realmente ouvir a voz dEle, amém? O louvor, se quiser subir para parecer que está acabando, e vocês também podem se colocar em pé. Não foi combinado, mas eu queria que você cantasse aquela canção que você cantou ontem. Então que você possa realmente ouvir esse louvor e deixar ele ministrar no seu coração. Nesse momento, que você possa colocar a mão no seu coração, fazer a sua oração.